Hora da gente ir às ruas da cidade de São Paulo, as chuvas violentas que atingiram a região metropolitana na sexta-feira, capital especialmente, resultaram em diversos estragos, inclusive na linha azul do metrô. O trecho entre as estações Santana e Tucuruvi ficou fechado ao longo de todo o final de semana para recuperação dos trilhos, das estações. Volta a operar hoje. A Beatriz Manfredini está na estação Jardim São Paulo, que fica na zona norte da cidade, e vai contar como estão as coisas por aí para a gente. Está funcionando normalmente a estação, que ficou completamente submersa na sexta-feira, não é, Beatriz Manfredini? Bom dia. Colombo, foi aqui, que a gente viu aquelas imagens que viralizaram nas redes sociais do pessoal em cima do corrimão, tentando fugir da água da chuva. E foi aqui também que aconteceu um trabalho extenso durante todo o final de semana para que as operações pudessem ser retomadas ontem, às 11 horas da noite do domingo. Bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Começo dando a informação, então, de que quem precisa utilizar a linha 1 azul do metrô, ela está funcionando completamente, a linha inteira de ponta a ponta. As pessoas não encontram mais problemas nas estações que foram ali brutalmente atingidas pelas águas da chuva, Aqui Jardim São Paulo, Parada Inglesa e também Tucuruvi voltaram a operar ontem às 11 horas então da noite, e hoje, como é de costume, às 4h40 da manhã, as estações funcionaram, as pessoas puderam utilizar e estão utilizando normalmente neste momento. Mas quem pode contar para a gente melhor como foi essa operação para conseguir fazer com que as estações voltassem a funcionar a partir de ontem à noite é o gerente de manutenção aqui do metrô, Marco Aurélio Nogueira, que nos atende agora de manhã. Obrigada, Marco, por conversar com a gente. Eu queria que você contasse o que aconteceu aqui em termos de operação. Quantas pessoas precisaram ser empregadas aqui para trabalhar? O que vocês fizeram exatamente para o retorno do funcionamento das atividades? Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos da JP News. Desde a sexta-feira de madrugada, onde aconteceu o problema, nós tivemos que montar um comitê de crise, de gestão de crise. Então, a gente colocou todo o pessoal de manutenção, operação e engenharia a postos. Nós criamos equipes para funcionar ininterruptamente 24 horas por dia. Tá? Então, nossa primeira ação foi a parte de reparo, por onde a gente identificou que houvesse a invasão da água, a água que chegou ao leito da via e cobriu as plataformas. Então a gente imagina, e essa água ela foi até aproximadamente 200 metros de todas as plataformas, plataforma 1 e 2. Então nosso primeiro foco foi a drenagem da água e limpeza da estação. Aí nós fizemos isso, nós conseguimos concluir isso no sábado à tarde, tá? Com o auxílio de empresas contratadas e o nosso próprio pessoal, o pessoal de manutenção fazendo esse trabalho. Nós instalamos 8 bombas de drenagem nas 2 vias e com o auxílio das bombas que nós já temos dentro da estação para esse tipo de excesso de água. Então essa situação foi normalizada aproximadamente entre 19 e 20 horas do sábado. A partir daí nós passamos para o reparo dos sistemas eletrônicos e mecânicos da estação, porque desde a linha de bloqueios, parte de sistema de imagens, parte de sistema de PA, de telefonia, parte de sistemas de via, toda a parte elétrica. Então aí nosso foco foi esse. Então nós ficamos ontem entre sábado de noite, toda a madrugada e todo domingo, trabalhando nessa parte de normalização da parte elétrica, e depois nós partimos com a parte de sinalização de via da parte dos trens e começamos a fazer trens, o que a gente chama de operação branca. A gente faça os trens sem passageiro. E aí nós ficamos fazendo ontem, a partir da 1h da tarde até esse horário, um pouquinho antes do horário que você mencionou, às 23, aproximadamente perto de 22 horas, onde nós assentamos com a operação e começamos a abrimos às 23 horas e fizemos um acompanhamento. Estamos ainda fazendo acompanhamento até hoje, com as equipes fazendo medição, com plantão nessa estação, que essa que foi a mais afetada, Porque essa faz a comunicação entre Santana e Tucuruvi, Então, praticamente, os nossos esforços foram concentrados aqui. Você falou o número de pessoas, foi aproximadamente 250 pessoas que a gente conseguiu para poder fazer esses trabalhos. E quantidade de água drenada, Marco, você tem uma ideia de quanta água entrou aqui? Olha, nós fizemos um cálculo aproximado, porque as plataformas que encheram até o nível da plataforma, todas elas cheias, num primeiro momento, no sábado de madrugada, a gente estava fazendo uma conta de aproximadamente 250 a 300 caminhões-pipa de porte grande.
Mas depois, como nós vimos que a água ela se estendeu tanto para norte como para sul nas plataformas, a gente acredita que por volta de entre 550 e 600 caminhões-pipa que nós drenamos de água para fora da estação. É muita água, né, Marco? E com toda essa operação, 250 pessoas, 600 caminhões-pipa, agora, o que a gente pode falar? Tudo vocês conseguiram já organizar? Tem algo ainda que nos próximos dias, mesmo não prejudicando a entrada e saída das pessoas, ainda precisa ser feito? Não, nós praticamente reparamos tudo, todos os sistemas estão entregues, tá? Os principais sistemas de sinalização, que é a parte de segurança, parte elétrica. O que ficou dependente? O elevador, que é para deficiente, a água ela chegou a invadir o elevador e levou muito entulho para dentro do elevador, forçando as portas. E aí ele está numa situação de insegurança. Nós acionamos contratada. Poucos são os sistemas que são contratados pelo metrô, o elevador é um deles. E está hoje a contratada, está trabalhando em cima disso. Nós fizemos toda a limpeza do fosso do elevador, tiramos o entulho, tiramos a água. E agora está por conta da empresa para ver como é que ela vai fazer essa manutenção, mas ainda está sem previsão. Por enquanto é o que eu sei. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. A gente vê então que o pessoal está utilizando, o pessoal entrando e saindo aqui do metrô. A gente tentou mostrar lá dentro para vocês, está tudo normal, como se não tivesse entrado a água, só que o sinal cai bastante lá dentro. Então a gente mostra aqui do lado de fora e aproveito para fechar com vocês, Colombo, mostrando esse muro aqui do meu lado. Não sei se para quem nos ouve eu conto, né? É um muro de concreto. E a gente consegue ver toda a extensão do muro em um padrão. São como se fossem tijolinhos cinza. E bem esse aqui na minha frente, não temos mais esses tijolinhos. A gente vê que foi colocada uma placa, né? E que subiu um novo pedaço de concreto agora, que é recém-colocado. E foi daqui que a água entrou. Eles estavam me explicando. Atrás desse muro tem uma praça, são muitas árvores. A praça ficou completamente submersa. Aqui foi um local que muitos carros ficaram submersos. Um foi levantado. Algumas imagens que a gente viu bastante circulando também nas redes. E aí a água, então a força da água derrubou esse muro e ela entrou por aqui, foi aqui rampa abaixo, por isso que a gente viu aquelas imagens do pessoal em cima do corrimão, porque a água ganhou força, né? É uma rampa mesmo, uma descida, então a água ganha força e entra no metrô também com aquelas imagens que a gente viu bastante. Reforço, operação normal na linha 1 azul do metrô, hoje já desde as 4h40, aliás, no final da noite de ontem, mas hoje, para quem utiliza dia útil, né, segunda-feira, desde as 4h40, todas as estações de Jabaquara a Tucuruvi funcionando normalmente. A gente segue monitorando a situação de toda a capital depois dessa chuvarada aí da sexta-feira. Colombo. Linha 1 azul funcionando de ponta a ponta, então, no metrô de São Paulo, 6h35. Repita.